Training Program, ou XP, foi criado por Ken Beck, um dos 12 integrantes do Manifesto Ágil. É voltada principalmente para pequenas e médias equipes, visando software de requisitos vagos e que se modificam rapidamente. O método XP se diferencia dos demais devido a uma abordagem incremental, fortalecendo a comunicação, o feedback entre as pessoas envolvidas, o processo de desenvolvimento. Ele possui 4 valores fundamentais. Para alcançar processo na utilização, o XP precisa seguir esses valores, que é a comunicação, simplicidade, feedback e coragem. A comunicação deve ocorrer de maneira mais direta e eficaz o possível, oferecendo agilidade aos assuntos tratados, esclarecendo dúvidas de imediato e evitando mal-entendidos. O cliente deve estar à disposição da equipe e membros introvertidos devem ser evitados. A comunicação tem que ser direta, eficaz e esclarecedora. Simplicidade. Desenvolver e programar apenas o básico, não se antecipar. Atender o usuário sem se antecipar as funcionalidades. Feedback. Com funcionalidades em mão, o cliente poderá estabelecer prioridades, identificando os erros e passando ao desenvolvedor para efetuar as correções. Erros identificados e definição das prioridades. Coragem. Por se tratar de uma metodologia nova, que contraria ao modelo tradicional, a equipe precisa ter coragem para implementar os 3 processos anteriores. Nem todos possuem facilidade de comunicação ou paciência para obter um feedback constante do cliente. Além dos 4 valores básicos, o XP baseia-se em diversas práticas. Vejamos as 12 principais. Planejamento. Definir o que será feito e o que será adiado. O foco deve estar nos requisitos atuais e não nos futuros. A escolha deve gerar o máximo de valor para o cliente. Entregas frequentes ou fases pequenas. Construir o software simples e depois adicionar funcionalidades conforme surgirem. Assim, o feedback do cliente será mais rápido. Metáfora. São comparações e analogias utilizadas para explicar situações mais facilmente, sem uso de termos técnicos. Essa técnica facilita a comunicação e a fixação dos assuntos. Projetos simples ou design simples. O sistema desenvolvido deve ser o mais simples possível para resolver o problema. Teste. Garante os resultados corretos de funcionalidade. Os testes devem ser feitos preferencialmente antes do desenvolvimento, o TDD, Test Drive Development. Programação em pares. Dois programadores trabalhando em um único computador. Enquanto um codifica, o outro observa, buscando estratégia para otimizar o código do colega. A troca de experiência e ideias é um dos grandes benefícios. Propriedade coletiva. O código pertence a toda a equipe. Dessa forma, qualquer desenvolvedor que julgar necessário modificá-lo poderá fazê-lo. Integridade contínua. A integração entre as partes do software deve ser efetuada, principalmente, várias vezes ao dia. 40 horas por semana. Mais do que 40 horas semanais, no caso de segunda a sexta, das 8 às 18, significa a mais no projeto. Um cansaço a mais não é bom para os programadores. Isso deve ser resolvido com planejamento e não com aumento de horas trabalhadas. O cliente presente. O cliente deve estar sempre disponível para tirar as dúvidas, evitando os atrasos na comunicação e implementações erradas. É interessante tornar o cliente parte da equipe. E a padronização do código. Seguir o padrão previamente acordados na codificação reforça a comunicação entre os programadores, porque já tem um padrão, uma forma coesa de se desenvolver. Isso, encerramos a nossa prática, a parte do XP. Vejamos agora uma entrevista sobre os métodos ágeis. Olá, estamos aqui no Maré de Agilidade, na Bahia, e estou conversando aqui com meu amigo Fábio Houston, que é consultor de qualidade da empresa pública Serpro. O Serpro acabou de adotar um processo ágil dentro da sua realidade. Então eu gostaria de saber, Fábio,
Como é que foi o principal motivo, né, que o levou e que levou o Serpro, naturalmente, a procurar uma solução baseada na agilidade ou misturado, né, para a sua realidade? Como é que aconteceu isso? Queira nos contar, por favor. Bom, a iniciativa do Ágil dentro do Serpro surgiu da necessidade de a gente ter uma nova ótica de processo que prezasse mais pela simplificação de processo para a plataforma Java, que é uma plataforma que a gente está investindo bastante agora nesse segmento de 2009, 2010 para vários clientes do governo federal. Então a gente buscava adequar o processo da gente às características dessa plataforma ágil Java, que tivesse não só o uso de todas as características dos métodos ágeis, mas primasse também por uma simplificação do nosso próprio processo para adequar melhor as características dessa plataforma, né? E juntamente com o framework que a gente está implantando não só no Serpro, como também para o governo federal, que chama framework Serpro Demo Zero. Certo, Fábio. E me diz uma coisa, esse processo, né, de implantação ou de criação foi tranquilo? Você encontrou resistência? Quais foram os principais obstáculos que você teve na realização desse processo lá no Serpro? A principal resistência foi a quebra de paradigma, porque a gente já tem um processo que é bem consolidado, um processo de software baseado em CMMI, em RUP, em USDP, que já dura 8 anos de experiência de execução dentro das equipes de desenvolvimento. Então, esse paradigma já estava bastante arraigado dentro das equipes. A gente teve que trabalhar um pouco esse conceito na cabeça dos desenvolvedores para que a gente pudesse ter, primeiro, bons pilotos para execução do roteiro e, segundo, uma equipe motivada para enxergar o ágil não como um adversário do processo tradicional, mas como uma nova vertente de trabalho que privilegia todos esses conceitos de entrega mais rápida, entregas curtas para o cliente, envolvimento da equipe, integrações contínuas, enfim, toda uma série de características do ágil que a gente entende que vai trazer um benefício, um diferencial para a empresa Serpro em alguns tipos de projetos que são adequados ao ágil. E a gente trabalhou essas equipes depois do desenvolvimento do roteiro, mostrando os benefícios a serem alcançados, e a gente conseguiu, no final, pilotos com sucesso de implementação do novo roteiro ágil para a definição desses projetos, e a gente agora segue numa segunda etapa para conseguir consolidar todas essas experiências e gerar uma nova versão desse roteiro para uso nacional. Quais unidades locais ou regionais já estão usando esse modelo baseado em agilidade? A gente tem como precursor a unidade de Fortaleza, que trabalhou com 3 pilotos junto à coordenação de processos em Brasília, e a gente agora está iniciando um trabalho dentro da equipe do ReceitaNet em Belo Horizonte, que vai trabalhar junto ao cliente Receita Federal, todo um módulo novo de consulta de declarações, utilizando essa nova tecnologia, esse novo roteiro ágil. Legal. E como foi composto esse mix de metodologias que você utilizou lá? Bom, a gente fez um estudo, primeiro de artigos na academia, que relacionavam esse casamento entre tecnologia ágil e tecnologia convencional, né, de processos, e a gente verificou pela teoria de Boeing, né, não sei como fala direito esse nome, que o ideal seria a gente adotar uma solução híbrida devido ao contexto de complexidade de processo já instalado da empresa Serpro, até pelo fato de ser uma empresa de grande porte, né, uma empresa que está distribuída nacionalmente. Então, essa abordagem, ela trabalhou com um mixing de 3 dos principais métodos de mercado. Nós trabalhamos com o XP, o Scrum e o OpenApp, onde a gente estudou cada característica desses modelos ágeis que poderiam ser utilizadas na prática dentro da realidade da empresa Serpro. Selecionamos práticas ágeis que poderiam ter sido adotadas e consolidamos essas práticas num roteiro inicial que foi aplicado aos projetos pilotos com bastante sucesso até o momento. Quais foram esses projetos pilotos assim, de produtos que o grande público conhece de repente? Bom, o primeiro produto assim, com mais alcance com o público é o sistema de controle de concursos públicos desenvolvido para o cliente EXAF, que controla toda a realização de concursos federais para os órgãos do governo.
e que faz toda a parte desde inscrição do aluno até a correção das provas que foram realizadas para a adoção do funcionário no emprego público. Legal. E de maneira geral, para concluir nossa conversa, quais foram as lições aprendidas que o SERPRO e as equipes que já estão utilizando o modelo tiveram, né, nesses processos pilotos, nesses projetos pilotos? Como é que isso está funcionando lá? Bom, a princípio a gente percebe que o ágil ele é factível e que ele traz uma série de benefícios para a equipe em termos da agilidade, em termos do envolvimento da equipe, em termos do funcionamento do conceito de whole team, para trabalhar uma equipe coesa que encara o projeto não só como mais uma demanda de trabalho, mas sim como um filho que está nascendo, que tem que ser criado. E nós conseguimos verificar uma série de práticas que poderiam ser usadas, incorporadas até no nosso processo convencional, como as estimativas baseadas em Plain Poker e o uso de stand-up meetings para tratar os problemas do projeto e gerar planos de ação efetivos e diários. A gente trabalhou bastante com a integração contínua, que trouxe um ganho na qualidade do produto final devido aos testes realizados e principalmente a diminuição, simplificação do processo de gestão para esses projetos ágeis, que ficou muito mais tranquilo, menos cheio de etapas ou de excesso de informações em alguns casos para os projetos que foram pilotos. Legal. Muito obrigado, Fábio, e continue na luta lá. Obrigado a você.